Olá! Quando você estudou geometria na escola, você certamente aprendeu a noção de área e também aprendeu a calcular a área de algumas figuras clássicas, como por exemplo retângulo, triângulo, trapézio e outros polígonos. Mas como é que você faz para poder calcular a área de uma região qualquer do plano, inclusive podendo ter um contorno arredondado? Até aqui, com o que você aprendeu, você não tem instrumentos para calcular a área de uma figura como essa, né? Então, como fazer? Essa pergunta vai motivar o conceito de integral. Tá? Então, ao longo de toda essa unidade, nós vamos estudar esse problema das áreas, definir o conceito de integral e vamos aplicar esse conceito para o cálculo de áreas. Futuramente, você vai aprender que as integrais podem ser usadas para resolver outros problemas que não são de área, como, por exemplo, problemas de cálculo de volume, cálculo de comprimentos e até mesmo na física, tá? Com cálculo de massa. Tá? Então, é um conceito muito importante. Então, vamos começar a estudá-lo nesse momento. Bom, primeiro, vamos lembrar qual é o significado de área de uma região do plano. Quando você tiver uma região no plano, né, uma região plana, que é limitada por uma curva fechada, né, por uma linha fechada, a sua área ela vai ser um número positivo que vai expressar a quantidade de espaço que você tem dentro daquela região, tá? Quanto maior o valor da área de uma região, então intuitivamente mais espaço você tem dentro daquela região. A área ela vai ter algumas propriedades bem intuitivas, né? Digamos que você tenha duas regiões aqui, né, em que uma é menor do que a outra, no sentido de que você consegue colocar uma região todinha dentro da outra região. Então, a área da região R1 vai ser menor ou igual que a área da região R2. No caso de uma região R, em que você tenha uma união de duas outras regiões, R1 e R2, então a ideia é que a área dessa região R vai ser exatamente a área de R1 mais a área de R2. Ou seja, você soma a área dessa primeira região com a área da segunda região. E assim você tem a área da região inteira. É claro que aqui R1 e R2 não podem ter interseção a não ser uma linha como esta aqui, que é a parte da fronteira que separa as duas regiões. Bom, na prática, como é que a gente pode fazer para medir a área de uma figura plana? Quando você estudou geometria no ensino médio, você viu que nós utilizávamos um quadradinho de uma unidade de comprimento para ser a unidade de área, certo? Então, a gente diz que um quadradinho desse daqui tem área igual a uma unidade de área. Usamos esse quadradinho para medir a área de outras figuras. E como que a gente pode fazer isso da maneira mais simples, né? Digamos que você tem aqui um retângulo, né? E aí você vai ver quantas vezes esse quadradinho
de uma unidade de área cabe dentro desse retângulo aqui. Conforme vocês podem ver, esse retângulo ele tem 4 unidades de base e 2 unidades de largura. Então, esse quadradinho de uma unidade de área cabe aqui quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, por esse segundo princípio que nós aprendemos aqui, a área da região inteira, que é o retângulo, vai ser a soma das áreas desses quadradinhos, ou seja, vai ser igual a 8 unidades de área. Na verdade, o estudo de geometria plana, né, se faz uma abordagem sistemática, né, de como calcular áreas de polígonos, né? Então, com certeza, no ensino médio, você aprendeu que para calcular a área de retângulo, né, basta você fazer o quê? Se você tem uma base, né, medindo B unidades e uma altura medindo H unidades, então a área do retângulo vai ser B vezes H. Como consequência disso, a área do quadrado vai ser L vezes L, onde L é o lado do quadrado. Então a área vai ser L ao quadrado. No triângulo, a área é dada por base vezes altura dividido por 2. E no trapézio, que é aquele quadrilátero que tem um par de lados paralelos, chamados de bases, a área é dada pela soma das bases vezes a altura do trapézio dividido por 2. Mas, geralmente, se você tiver um polígono regular com N lados, né, onde aqui o número de lados é no mínimo 3, como é que você calcula a área? Lembrando que um polígono regular é aquele em que todos os lados são congruentes e todos os ângulos também são congruentes. Ora, num polígono regular, o que você pode fazer aqui é o seguinte: você pega o centro desse polígono, vê a distância desse centro até um determinado lado. Essa distância é o que a gente chama de apótema desse polígono. E aí o que acontece? Esse polígono regular, ele pode ser coberto por N triângulos iguaizinhos a esse aqui, né? Porque aí você vai dividindo o polígono, né, nesses triângulos como se fosse uma pizza, né? E aí então a área vai ser N vezes, né, porque você vai ter N triângulos iguais a esse, né, vezes a área de cada triângulo, né? Então a área de cada triângulo é base, que é o lado, vezes a altura, que é o que a gente chamou aqui de apótema, dividido por 2. Se você pega L mais L mais L mais L N vezes, isso daqui dá exatamente o perímetro do polígono, que é o que a gente costuma chamar de 2P. Como eu estou dividindo por 2 aqui, esse resultado, então o que a gente obtém é o que a gente chama de semiperímetro, né, que é exatamente a metade do perímetro do polígono. Portanto, a área de um polígono regular de N lados é exatamente igual ao semiperímetro do polígono vezes o apótema dele.
Bom, mais uma pergunta importante aqui é o seguinte, né? Fugindo um pouco da geometria plana, né, que a gente aprende na escola, como que eu posso fazer para calcular áreas de regiões mais gerais? Então, digamos aqui que eu tenho aqui a vista do lago do Instituto de Agronomia da Universidade Rural e eu quero saber exatamente qual é a área que fica aqui no interior dessa região, ok? Bom, isso daqui, né, essa figura, ela não é um polígono, né? É uma região arredondada, né? Assim, a fronteira dela não é formada por segmentos de reta. Como que a gente pode fazer para pelo menos conseguir um valor aproximado da área desse lago? Então, uma ideia que foi inventada por um matemático grego chamado Eudoxo, que viveu aproximadamente 400 anos antes de Cristo, foi criar um método chamado da exaustão. No que consiste esse método? Esse método consiste de você pegar a sua região e ir inserindo dentro dela polígonos, né? No caso aqui, a gente pode ir inserindo retângulos, né? Que são figuras que a gente sabe calcular a área facilmente. É só fazer base vezes altura, né? Então a gente vai fazendo essa sucessão de retângulos dentro da região que a gente quer calcular a área, ok? E aí a gente calcula a área desses retângulos, né? Eu escolhi retângulo aqui, mas se eu quisesse eu poderia colocar uma outra figura aqui, poderia colocar um triângulo também, por exemplo, né? E aí o que acontece? Se a gente considera a soma das áreas dos polígonos que a gente está inserindo dentro da região, isso vai ficando cada vez mais próximo da área da região, né, da área do lago. E eu posso sempre tornar essa aproximação melhor, né? Basta que eu continue esse procedimento de ir inserindo novas figuras que são fáceis para que eu calcule a área, né? Então aqui, retângulo, triângulo, são figuras que a gente consegue calcular a área. E aí, dessa maneira, continuando dessa forma, a gente obtém uma aproximação tão boa quanto a gente queira do valor da área dessa região. Agora nós vamos associar essa ideia do método da exaustão com a ideia de limite. Porque vocês perceberam que a ideia de limite ela está inserida dentro do método da exaustão, porque a cada polígono que eu coloco dentro da região, o resultado da soma das áreas desses polígonos vai se aproximando cada vez mais do valor da área da região que eu quero. Aqui eu tenho um círculo e um triângulo inscrito nesse círculo. A área do círculo está representada aqui por esse número A, e a área desse triângulo está representada aqui por esse segundo número. Esse triângulo é um triângulo regular, né? Um polígono regular. E o que eu vou fazer aqui agora é aumentar a quantidade de lados
que esse polígono regular tem aqui dentro da circunferência. Tá? Então, se ao invés de um triângulo eu colocar um quadrado, né, vocês estão vendo que parece que ficou sobrando menos espaço, né, aqui do círculo fora do polígono, né, quando a gente compara do triângulo para o quadrado. Se eu for aumentando a quantidade de lados, né, vocês estão vendo que esse polígono regular ele está ficando cada vez mais parecido com o círculo, ok? E da mesma forma, o valor da área do polígono regular ele vai se aproximando cada vez mais da área do círculo. Então, a ideia aqui é que quanto maior a quantidade de lados desse polígono regular que está inscrito no círculo, mais próximo o valor da área desse polígono vai estar da área do círculo. De modo que quando eu fizer esse número de lados tender a infinito, o que a gente vai obter vai ser exatamente o valor da área do círculo. Temos aqui um polígono regular de n lados inscrito neste círculo. Lembrando que a área do polígono regular de n lados é exatamente o quê? É exatamente o semiperímetro, né, desse polígono vezes o seu apótema, como nós vimos lá atrás, né? E aí a ideia é que quando eu faço o n tender a infinito, a área desse polígono vai tender para a área do círculo. Reparem, quanto maior o número de lados desse polígono, a linha desse polígono, né, os lados, né, se você olhar, considerar todos os lados, né, desse polígono, eles vão ficando cada vez mais parecidos com a linha da circunferência. Então, isso significa que quando o n tende a infinito, né, o perímetro desse polígono, né, ele vai tender exatamente para o comprimento da circunferência, né, que é dado, como vocês sabem, por 2 vezes π vezes r. Então, se o perímetro do polígono tende para 2πr, a metade desse perímetro vai tender para a metade desse comprimento, ou seja, π vezes r. Como eu escrevi aqui, né? Então, o semiperímetro do polígono ele tende para a metade do comprimento da circunferência. Logo, podemos fazer, né, esse cálculo do limite aqui. Esse primeiro fator vai tender para π vezes r. E o apótema, que é exatamente a distância do centro para o lado do polígono, vai tender para o quê? Né? Bom, como a linha do polígono vai ficando cada vez mais próxima da linha da circunferência, o valor desse apótema vai tender exatamente para o raio da circunferência, né? Então, como esse primeiro fator tende para π vezes r e o segundo para r, então o limite do produto vai tender a π vezes r ao quadrado, que é a área do círculo que a gente aprende na escola, ok? Então, essa ideia de conciliar, né, o conceito de limite com a ideia de você aproximar uma região do plano por polígonos é uma ideia interessante para que a gente possa conseguir calcular a área de figuras arredondadas.